Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como baixar imagens Landsat 8 utilizando o portal do SGS e como trabalhar com essas imagens aplicando a correção atmosférica e a conversão de dados do nível, do número digital do pixel, né, para reflectância utilizando o QGIS, tá? Bom, para baixar os dados a gente usa o portal do Earth Explorer do SGS, né, um portal bem conhecido já, que comporta aí imagens de vários satélites, né? Inclusive na própria série Landsat a gente encontra imagens desde o Landsat 4 até o Landsat 8, Sentinel, SRTM, então tem bastante coisa. Vamos focar aqui no Landsat 8, tá? Primeira coisa é que é preciso ter um usuário cadastrado para fazer o login desse site, né? Venho aqui no login. Eu já tenho, né, meu usuário aqui, então eu vou entrar, né? Caso não tenha, você cria uma nova conta, preenche o que ele pede e depois você faz o login. Então tá aqui, o login foi feito. Agora eu vou procurar a região, né, onde eu quero que ele busque as imagens para mim, né? Então vou vir aqui no Brasil, vou aqui no sertão da Paraíba, tá? Então a imagem que eu quero é a imagem desse município aqui de Princesa Isabel. Então clicar aqui na tela, criar esse retângulo aqui. Então eu quero uma imagem que cubra essa área aqui, que é a área que eu preciso, né? Ok, aí eu vou colocar aqui a data, né? Vou pegar aqui uma imagem de setembro, até o fim de setembro, ok. E vou avançar aqui para o conjunto de dados. Então definir o local e definir a data, né? E aqui eu vou definir qual é a imagem que eu quero, né? De que satélite. Então, como eu falei, cada tópico desse aqui é um produto aí de sensores e satélites diferentes, né? Então, eu venho aqui no Landsat, Landsat Collection 1. Então, eu tenho no Landsat Collection Level 1, eu tenho as imagens da missão Landsat do 1 ao 5, tá? Do Landsat 4, Landsat 7, 4 e 5, né? Do Landsat 7 e do Landsat 8, que são os sensores, né? OLED, TIRS, TM+, TM, MSS. Então eu quero imagem do Landsat 8. Ele dá um aviso aqui, né, falando que as imagens do Landsat foram incluídas aí no protocolo de segurança, mas por isso não tem tanta importância. Então a gente seleciona aqui o Landsat 8 e avança, tá? Esse é o procedimento para a gente baixar as imagens. Então aqui ele mostra quais são as imagens encontradas, né? Tem uma imagem, a gente adiciona essa imagem no carrinho, né? E depois a gente vai lá na cesta, é como se fosse uma compra, né? Um e-commerce. A gente vai lá na cesta e realmente pede para ele gerar o link para baixar essa imagem. Eu vou voltar aqui porque eu já baixei, né, uma imagem do Landsat 8, tá? Ela está aqui nessa pasta. Eu tenho aqui uma imagem de 2015, se a gente observar no título do arquivo, a gente tem LC8, né, Landsat 8, 216,065 é o ponto e a órbita. Isso aqui corresponde àquela região lá de Princesa Isabel. Obviamente é uma região muito maior, porque a cena ela é muito maior, né? E aqui a gente tem a data da imagem, ó. 2015, 325. O ano é 2015 e o dia juliano 325. Ou seja, se a gente fosse contar os dias corridos do ano, né, sem separar em meses, esse aqui seria o dia 325. E essa outra aqui que eu tenho é uma imagem de 2016 do dia 232. Isso aí já dá mais ou menos, já dá quase o fim do ano aí, né? Então eu extraio essa imagem aqui, né? Extrair para essa pasta e tenho aqui, ó, as 11 bandas do Landsat 8, tá? Para o ano 2016, né? Lá na região de Princesa Isabel. E tenho aqui esse arquivo MTL, que é um arquivo super importante, porque ele contém aí os parâmetros necessários para fazer a correção atmosférica e a conversão para reflectância, tá? Então é importante ter esse arquivo aqui.
vou aqui criar uma pasta chamada B4, B5, tá? Porque a demonstração que a gente vai fazer só vai envolver essas duas bandas aqui, B4, B5, e o arquivo MTL que contém os parâmetros, tá? Eu vou copiar e colar eles para cá, para deixar separado, para o vídeo não ficar tão longo. Bom, então essas são as imagens com nível de correção 1, tá? Elas estão já referenciadas e com algumas pequenas correções aplicadas. Lá no site do SGS a gente consegue ver com detalhes, né? Que correções são essas, enfim, maiores informações. E a gente também pode, né? Como nosso objetivo aqui é fazer a conversão para a reflectância e a correção atmosférica, a gente também pode baixar a imagem já com a reflectância de superfície, tá? Então seria aqui, ó, dentro do nível 2, coleção 1, nível 2, por demanda, né? Então a gente tem aqui no Landsat 8, nível 2, tá? A gente pode procurar aqui os resultados. Então ele encontrou aqui uma imagem, ó. A gente coloca no carrinho. Quando a gente coloca no carrinho a nossa cesta de compras, tem aqui um item, cesta de compras, mas na verdade esse dado é gratuito, certo? Então, ó, tem aqui uma cena sendo processada por demanda, a gente manda iniciar a ordem, né? Então ele vai processar, gerar o arquivo e mandar por e-mail, tá? No e-mail que você cadastrou aqui, o link para você baixar essa imagem, tá? Então, eu também já baixei essa imagem aqui, ó. Coloquei dentro da pasta nível 2. Então eu tenho aqui uma imagem de 2020, agora de setembro, com todas as bandas, ó, do Landsat. Banda 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que são as do espectro óptico, né, que é possível aplicar essa correção atmosférica, né, e a conversão para reflectância. Ok? Então, vindo aqui para o QGIS, vamos trazer aqui, dado raster, as imagens B4 e B5, né? Elas vão estar aqui. Dados Landsat, B4 e B5. Então, tenho aqui as duas imagens. Vou adicioná-las aqui no meu projeto. Tá? Então, B5 está em cima, eu vou botar ela para baixo. Então, B4, B5. A B4 é um pouquinho mais escura que a B5, né? Porque a B5 tem a questão da vegetação no infravermelho próximo, então tem uma reflectância maior. Para aplicar essa correção, a gente vai precisar de um complemento chamado Semi-Automatic Classification Plugin. É esse aqui, ó. Semi-Automatic Classification Plugin, chamado de SCP. Tá? O SCP. Então, quem não tiver esse complemento instalado, você vai na busca aí, tudo, né? E digita Semi-Automatic Classification Plugin. E aí você instala. Então, no meu aqui já está instalado, né? Ele cria essa barrinha aqui, ó, com vários botões aí, janelinhas, caixas, né? E a gente vai, a gente pode vir no menu SCP, quando é instalado ele cria esse menu, Pre-Processing, Landsat, tá? Então eu venho, né, Pre-Processing, Landsat. Então eu vou aqui lá na pasta B4, B5, né? Eu preciso só escolher a pasta, não precisa aparecer aqui os arquivos. Seleciono essa pasta, como o arquivo MTL já está lá dentro, ó, então ele já preenche todos os parâmetros aqui, ó, que são necessários, né? Os parâmetros necessários ele já coloca aqui preenchido. E eu marco essa opção aqui, ó, aplicar DOS1 correção atmosférica, tá? Então feito isso aqui, ele vai fazer duas coisas, ó, converter a reflectância para a reflectância no topo da atmosfera e aplicar a correção atmosférica. Ele já faz as duas coisas. Então, se eu mandar rodar aqui, ele vai pedir para escolher a pasta de saída e ele vai começar a processar. Se a gente observar lá no fundo, ó, a barrinha está sendo preenchida aqui e ele vai processar. Como eu estou trabalhando com a cena inteira, essa é uma cena grande, né?
numa resolução espacial de 30 metros, então é uma resolução espacial considerada média, né? Então é normal que o computador demore, né, para fazer esse processamento, tá? Porque são muitos pixels. E por isso que eu selecionei somente duas bandas também, porque para ser mais rápido, né? Mas o ideal seria que a gente recortasse aqui, ó, que a gente fizesse um recorte na nossa área de estudo para diminuir o tamanho desse arquivo e assim fazer o procedimento. Então, ele gerou aqui duas imagens, tá? Essa é a reflectância na banda 5, essa é a reflectância na banda 4. Lembrando, a banda 5 é o infravermelho próximo, tá? E a banda 4 é o vermelho. Então, o infravermelho próximo é um pouquinho mais claro, né? Então, a gente tem aí em números de reflectância, tá? Vejam aí que é uma porcentagem, né? Bom, lá no site, tá? Na verdade, com esses dados aqui, ó, a gente consegue calcular os índices de vegetação, né? E, enfim, e, e é o valor da reflectância, né? Que a gente pode aplicar em qualquer equação que precise da reflectância. Um detalhe que vale a pena mencionar é que essas imagens elas vêm referenciadas ao hemisfério norte. Percebam que o EPSG da cena é o 32624, que é referente ao fuso 24, mas no hemisfério norte. Então, para se trabalhar com esses dados aqui no hemisfério sul, é preciso reprojetá-los para o hemisfério sul. E aquele produto lá nível 2, vou trazer eles aqui para a gente dar uma olhada, né? Tá aqui no nível 2. Tá? Então eu vou trazer aqui também a banda 5 e a banda 4. Tá? Que estão em outra escala de dados, tá? Não é a mesma escala da reflectância que a gente acabou de calcular. Mas que segundo a documentação desses dados também estão prontos para serem usados para o cálculo de NDVI ou de qualquer outro índice de vegetação, tá? Então tem essas duas formas. Eu prefiro que a gente sempre faça esse cálculo aqui, né? Apesar de dar mais trabalho, né? Mas os valores aqui eles ficam mais coerentes. É preciso estudar direitinho também qual a metodologia utilizada nesse nível 2 de correção, né, para saber se realmente dá para usar essas imagens, no que dá para usar essas imagens, tá certo?